Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez, muita alegria estar aqui a convite do pastor Roberto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o discipulado cristão, né? O tema é bastante interessante, que é o título da... Já está aí. Siga-me. O que significa ser discípulo de Jesus? E eu queria convidar vocês a abrirem ou ligarem suas Bíblias em Marcos 3. É o texto que a gente vai ler hoje. A gente vai ler os versículos 14 e 15. Vai estar na tela também. Marcos 3, 14 e 15. Vou ler com vocês aqui, que está um pouquinho diferente. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos orar? Pai amado, a gente é teu, a gente foi feito por ti, para ti, e não existe sentido em nada na nossa vida que não seja de ti, para ti e por ti. Então, em nome de Jesus, fala com a gente, fala comigo, fala com a tua igreja e flui no meio de nós, para a honra e glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, ser discípulo de Cristo, esse termo carrega muito significado e é difícil a gente conseguir concentrar em uma mensagem apenas toda a riqueza que essa palavra carrega consigo. Por isso que a gente vai ter algumas mensagens aqui. E o pastor Roberto já fez uma mensagem no domingo passado, exatamente focando no chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos, Pedro, André. E quando eu fui convidado pela igreja, pelo Anderson, que sempre na quinta-feira, que é o limite, ele me cobra o título da mensagem. Acho que toda pregação eu falo isso do Anderson, né, coitado? Eu vou parar, Anderson, não sei se ele... Eu pensei no título Teologia do Encontro. Teologia do Encontro. Porque eu acho que esse texto que a gente leu aqui é sutil, mas quando ele diz lá no versículo 14, designou 12 para estarem com ele, esse estarem eu acho que ele tem bastante significado e a gente corre o risco de passar batido por esse simples verbo, que está também na essência do discipulado, que é o estar com Jesus, se relacionar com Jesus, andar com Jesus, permanecer em Jesus. E por que eu acho que o tema, Teologia do Encontro, ele consegue concentrar bastante significado? Porque eu não sei a sua leitura, mas eu tenho a impressão de que quando a gente lê a Bíblia, principalmente os Evangelhos, eu tenho a impressão de que os encontros mais significativos de Jesus não ocorreram no lugar tido como religioso. Eu tenho a impressão de que os encontros mais significativos que Jesus teve foram fora do templo. E aí a gente consegue lembrar de um monte de casos e de pessoas com as quais Jesus não só chamou, mas também se relacionou, conversou, incentivou as pessoas a abrirem o seu coração fora do templo, fora da igreja, fora do lugar tido como religioso. Então isso lembra pra gente que o discipulado, ele acontece na verdade no vai e vem da vida. Fora desses espaços tidos como religiosos, fora dos espaços geográficos voltados para o sagrado, como se o sagrado estivesse entre quatro paredes. Para Jesus, a vida é o espaço sagrado, a vida é o espaço mais valioso. É por isso que o discipulado acontece no vai e vem da vida. Então, a missão de um discípulo, ela não se restringe apenas a ir à igreja ou a levar alguém para a igreja. A gente muitas vezes, assim, autocrítica, tá? A gente muitas vezes reduziu o chamado de Jesus em Mateus 28, indo, quando vocês estiverem indo, ide e pregai o Evangelho, ensinando os meus mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente, no vai e vem da vida, na correria que a gente tem, e é normal, a gente acabou se acostumando e normalizando a chamar as pessoas para irem para a igreja. Mas a gente não pode se esquecer
que é no vai e vem da vida, é onde Deus te colocou, onde Deus me colocou, fora do espaço tido como religioso, que também é um espaço sagrado, a gente não pode se esquecer que o discipulado a gente faz fora das quatro paredes. Porque não adianta a gente estar na igreja, porque a gente pode estar na igreja sem ser igreja. E esse é um risco muito grande. O desafio é a gente ser igreja, tanto aqui dentro quanto lá fora. O nosso desafio é ser igreja, tanto aqui dentro quanto lá fora. Porque igreja é muito mais gente, é muito mais conexão, é muito mais relacionamento do que lugar. E o discipulado também é isso. É muito mais gente, é muito mais conexão, é muito mais relacionamento do que lugar. E pegando esse fio que eu já puxei do relacionamento, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, a gente hoje também tem a impressão de que a gente vive um grande faz de conta. Faz de conta que eu te conheço, e aí você faz de conta que me conhece, e a gente segue a vida. Eu sigo a minha, você segue a sua, eu sigo lá. Eu não sou muito de Instagram, mas eu tenho minha continha no Instagram. Eu sou da época do Orkut. Quem é da época do Orkut aí, levanta a mão. Aí, ó, Deus abençoe. Só gente abençoada. Era muito melhor, né, gente? O Instagram, ele popularizou essa coisa dos seguidores. Seguidores. Para ficar só um pouco mais evidente para a gente, eu vou chamar de discípulos. O Instagram não tem seguidores, ele tem discípulos. Vamos botar assim. Então, eu tenho lá umas continhas que eu sigo e a pessoa tem, sei lá, 1 milhão de discípulos. 2 milhões de discípulos. Os mais populares têm, sei lá quantos, centenas de milhares, de milhões, né? Centenas de milhões. Eu não conheço essa pessoa, ela não me conhece, eu não me relaciono com ela, ela não se relaciona comigo. Na verdade, se eu for buscar o perfil dela, às vezes eu nem vou lembrar o nome, é porque eu vi um negócio um dia interessante, eu falei, vou seguir. E isso, a gente resumiu, a gente reduziu o significado da palavra seguir e ser seguidor a uma conta virtual em relação a uma pessoa que a gente não conhece. A gente reduziu esse verbo. E é um verbo que Jesus usa direto. Então a gente hoje tem um faz de conta, porque eu tenho 1 milhão de seguidores, mas eu não tenho quase nenhum amigo verdadeiro com quem eu me abro, com quem eu confidencio o que está no meu coração. Eu sigo 1 milhão de pessoas, mas genuinamente eu não sigo ninguém. Quem que eu tenho de referência? Quem que você tem de referência? Porque se você segue diversas pessoas, você não tem uma referência de seguidor, né? De uma pessoa que você segue realmente. E hoje, para piorar, todo mundo resolveu ser influencer. Eu acho que só piora. Todo mundo tem alguma coisa a falar o tempo todo. E aí você vê, todo mundo aqui, né, gente? A gente tem que seguir atrás dos nossos sonhos e das nossas tentativas de sucesso material, né? Todo mundo tem conta para pagar, resumindo. E aí você vê que as pessoas viram influencers e conseguem se sustentar bem, ganham dinheiro com isso. Você fala assim, pô, melhor dos mundos. Eu vou ser influencer, vou ter um monte de seguidor, vou estar aí aparecendo para todo mundo e ainda vou ganhar dinheiro. E a gente também perdeu e se esqueceu desse espaço que a gente senta mais para ouvir do que para falar. E que a gente dedica mais tempo ao outro, a se debruçar sobre o outro, do que simplesmente deixa eu consumir esse conteúdo aqui que essa pessoa está gerando, está fabricando, para que eu possa, de repente, aprender alguma coisa, que eu já vou esquecer. E relacionamento não é isso também, porque relacionamento você não fabrica conteúdo. Eu, quando estou com a Rebeca me relacionando com a minha esposa, eu não fico assim, deixa eu fabricar um conteúdo aqui, deixa eu pensar num negócio bacana, colorido, chamativo, para a Rebeca prestar atenção em mim. E aí, se ela gostar, ela dá um like. Se ela gostar muito, ela salva. Se ela gostar mais ainda, ela compartilha. Relacionamento não é isso. Quando a gente se relaciona, a gente não se preocupa em fabricar conteúdo. Quando a gente se relaciona, a gente abre o nosso eu, a gente abre o nosso coração, a gente abre o nosso exterior. E aí, eu vou deixar todo mundo deprimido aqui hoje. Para piorar mais ainda, a gente aprendeu nessa redução da palavra seguir, nessa redução do que significa relacionamento, a gente aprendeu a simplesmente traçar um raio-x das pessoas com base naquilo que a gente leu em meia dúzia de palavras sobre ela.
E a gente aprendeu a cancelar as pessoas. Quer dizer, a gente já não só se relaciona como a gente se relacionava antigamente, como agora a gente ainda cancela as pessoas, com base no fato se elas cederam o lugar delas no assento do avião para uma criança mimada ou não, com base na mãe que quis que o filho sentasse na janela ou não, e as duas estão canceladas para mim, ou então a outra é uma heroína e a mãe é uma vilã. Quer dizer, eu tracei um raio-x da existência da pessoa com base num vídeo de, sei lá, 30 segundos, e eu não considerei nada da história daquela pessoa. Isso é relacionamento? Eu não considerei os traumas, as lutas, os dilemas pelos quais ela passou ou ainda passa. E aí a gente segue nesse faz de conta com uma impressão distorcida do que eu sou. Vocês têm uma impressão distorcida do que eu sou. Pode ser para o bem ou para o mal. Eu acabo tendo uma impressão distorcida do que vocês são. Pode ser para o bem ou para o mal. Com essas interpretações míopes um dos outros. Isso é relacionamento? Não é. Não é. Os dados e as informações que eu tenho sobre você e os dados e as informações que você tem sobre mim são só dados. Não são relacionamento. E aqui nesse texto, quando Jesus designou 12 pessoas para que estivessem com Ele, vou resgatar de novo o sentido desse verbo, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu selecionei vocês para que vocês fiquem comigo, passem tempo comigo, andem comigo, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Vamos andar junto. Vamos caminhar junto. A jornada da vida é muito vasta, é muito complexa. A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos de dor. Vamos andar junto. Esse é o convite de Jesus no discipulado. Quando Jesus chama esses 12, ele está dentro de um contexto de educação rabínica judaica que é muito profundo, é muito significativo e tem muito a ensinar para a gente. O sistema de educação judaico, ele é um sistema levado muito a sério. Muito a sério. E as pessoas, os rabinos eram como se fossem os professores. E eram as pessoas mais respeitadas daquela época. E o sistema de educação judaico, a gente pode dizer que ele era dividido em 3 fases. Em 3 fases. Eu vou pegar minha cola aqui. O Beit Sefer, que ia dos 5 aos 10 anos. O Beit Talmud, que ia dos 10 aos 14, e o Beit Midrash, que ia dos 14 em diante. Um rabino, quando tinha lá por volta de mais ou menos 30 anos, era quando ele começava a designar seus discípulos nesse sistema. E o primeiro deles, o Beit Sefer, dos 5 aos 10, as crianças eram educadas nesse sistema inicial. E você sabe o que elas eram levadas a aprender? Não só a aprender, mas a memorizar. Alguém tem a Bíblia física aí? Tem, né? O Beit Sefer, a pessoa era educada a memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia inteiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ela memorizava aquilo porque aquilo era a regra de conduta e de fé dela, era aquilo que norteava a vida dela, de caminhada dela, de jornada dela. A partir dali, dos 10 anos, quando a pessoa já memorizava os 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, né, que era a Torá, né, do Antigo Testamento, muitos deles já voltavam para a sua vida ordinária, para a sua vida comum. Muitos iam seguir o negócio da família, muitos iam seguir a profissão do pai. E a pessoa voltava para a sua família e seguia a sua vida. Ia desempenhar o negócio familiar dela, um belo dia ia casar, ia ter sua própria família, e esse ciclo continuava. Aqueles que se destacavam no Beit Sefer, com 10 anos, seguiam para o Beit Talmud, que é dos 10 aos 14. E aí, você que tem problema de memória e acha que decorar, às vezes, um texto de uma palavra já é difícil, eles memorizavam o restante da Bíblia inteira, do Antigo Testamento. Eles memorizavam não só o Pentateuco, como eles memorizavam os Salmos, os Profetas e todo o restante do Antigo Testamento. Na terceira fase, na terceira etapa, que é o Beit Midrash, apenas os que se destacavam, dentro daqueles que se destacavam, seguiam, que é dos 14 em diante. E nessa fase, que só os melhores dos melhores chegavam,
eles não só, porque eles já tinham a memorização do Antigo Testamento inteiro, mas eles aprendiam e começavam a aprender mais profundamente as tradições da lei oral, da lei escrita. E apenas os melhores dos melhores, que passavam por essa fase aqui, podiam um belo dia chegar para um rabino e dizer: será que eu tenho como seguir você e caminhar com você e andar com você? E esse rabino fazia uma espécie de vestibular. Olha, deixa eu ver se você de fato é o melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores aqui. Deixa eu ver se você cumpriu as etapas certinho. Não quero ver só se você memorizou, não. Eu quero ver se você está apto a me seguir. Ia ser como eu. Eu quero ver se você tem características suficientes para andar comigo e para ser o meu discípulo. Se você for aprovado, se você for considerado bom o suficiente, eu vou dizer para você: venha, tome o meu jugo sobre você e seja meu discípulo. Venha, tome o meu jugo sobre você e seja meu discípulo. O que era o jugo? Como já foi falado aqui em outras vezes nessa igreja. O jugo era o conjunto e a forma como um rabino interpretava as leis, a lei de Moisés. Isso com o tempo virou uma vastidão de leis, uma vastidão de pequenos mandamentos que o homem acabou criando em cima. Então, por exemplo, para honrar o sábado e descansar no sábado, você tinha rabinos que diziam assim: olha, o limite do descanso no sábado é você só percorrer a distância até a sinagoga. Aí você tinha outro rabino que falava assim: mas peraí, como é que eu vou voltar da sinagoga para casa? Então peraí, o limite do descanso no sábado é o percurso de ida e de volta. E assim, isso é só um exemplo para dar uma pequena amostra para vocês. Agora, se fosse reprovado pelo rabino, essa pessoa era convidada a voltar. Meu amigo, olha, obrigado, você é até um bom cidadão, você é uma boa pessoa, você aprendeu direitinho, mas você não tem as características necessárias, você não é bom o suficiente para ser como eu. Vá para casa, vá exercer o negócio da sua família, aprende o ofício do seu pai, vá construir sua família. É nesse contexto, por exemplo, que Jesus chama os 12. A passagem que o pastor Roberto leu aqui domingo passado, Jesus estava caminhando, não é? E viu pescadores. Espera aí. Jesus chamou esses pescadores. Se eles estavam pescando, eles estavam entre os melhores dos melhores? Se eles estavam pescando, desempenhando o ofício do pai, da família deles, eles tinham se destacado na sociedade? Ou eles eram, digamos assim, a vasta maioria das pessoas que não se enquadrava nesse sistema e acabava sendo rejeitado como discípulo de um rabi? Eles estavam nesse grupo. E é esse grupo que Jesus chama. Começa o chamado por essas pessoas. E mais, diz a elas que fará delas pescadores de homens. Você imagina o entusiasmo, a alegria, a vivacidade dessas pessoas que estão lá desempenhando o ofício da família. E Jesus chama elas: vem cá, eu quero que vocês sejam meus seguidores, meus discípulos. Venham comigo, venham andar comigo, venham permanecer em mim, vamos aprender a viver junto. Por isso que eles largam tudo, pulam do barco, largam a rede. E você consegue imaginar o que isso significa, o que isso representa, né? Porque ele largar a rede, como o pastor Roberto aqui disse, tem um impacto financeiro profundo nessa época, porque ele desempenhava o ofício da família. Era aquilo que dava o sustento para ele diário. Mas ele está recebendo um convite para seguir um rabino. Uma pessoa que foi rejeitada pelo sistema de educação naquela época, teve a oportunidade de seguir o mestre dos mestres, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E que não parou o chamado dos 12 lá, ele continua chamando pessoas hoje. Chamou você, me chamou. Você pode estar aqui e não se sentir chamado para ser discípulo de Jesus ainda. Mas eu tenho certeza, e eu posso te afirmar isso com base nas Escrituras, que Ele chama as pessoas as quais o mundo despreza. Se você se sente desprezado em algum momento, ou por algum motivo, e se você se sente deixado para trás, ou porque você não preenche os requisitos para ser bom o suficiente, lembre-se que Jesus chamou pessoas assim. Começou o chamado com pessoas assim. E mais, quando Jesus anunciou o jugo dele, lembra daquela famosa frase de Jesus: vinde a mim todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele está falando do jugo aqui de novo. Olha, vocês que estão acostumados a seguir esse monte de regra que estão criando, você pode caminhar uma vez até a sinagoga, você caminha duas. Meus irmãos, discipulado comigo é coisa leve. Meu jugo é suave. Meu jugo não vai trazer peso sobre vocês, porque eu quero me relacionar com vocês. Eu quero amar vocês. Com base nisso, o que a gente pode ter como aplicação para a minha vida e para a sua vida? Primeiro ponto que eu queria destacar é que ser discípulo, ser amigo de Jesus e fazer discípulos não é transmissão de informação. Não é. Isso que eu estou fazendo aqui, isso que o pastor Roberto faz semanalmente aqui, isso não é discipulado. Não na sua integralidade. Faz parte do ID? Claro que faz. Mas a anunciação do Evangelho não pode se confundir com a necessidade de nós nos relacionarmos. Porque o discipulado também é uma caminhada de relacionamento. É um compartilhar de jornadas para que eu aprenda a viver com você, você aprenda a viver comigo, nós caminhamos juntos à luz do que Jesus nos ensinou. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Não basta eu acreditar nas coisas certas sobre Jesus. Você lembra daquele texto de Tiago? Olha, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. O que a gente pode extrair daqui? Olha, informação por si só, o mal também tem, os demônios também têm. Não é informação. Discipulado é aprender a viver à luz do que Jesus tem para você e para mim, à luz dos mandamentos que Ele passou para você e para mim, para a gente guardar, para a gente seguir de mãos dadas caminhando. E não é só a anunciação de, olha, um discípulo de Jesus deve perdoar. Isso está no campo da enunciação. Se eu me relaciono com vocês, se você se relaciona comigo, vou dizer assim, olha, cara, tá difícil perdoar pra caramba aqui. A pessoa fez isso, fez aquilo outro. Não estou conseguindo. E aí, a pessoa que Deus colocou para caminhar junto com você, provavelmente já vai ter passado por momentos em que ela passou pela mesma dificuldade. E ela conseguiu trabalhar pelo Espírito Santo no coração dela para liberar perdão. E aí, o discipulado ganha essa conotação de, olha, não é assim, você tem que perdoar, você sabe disso, né? Não, meu irmão, deixa eu te contar como é que aconteceu comigo. Deixa eu te contar aqui, acho que isso aqui ajuda, acho que isso aqui atrapalha. Vamos orar junto? Vamos conversar mais sobre isso? Não é só falar que tem que perdoar, é ensinar a perdoar. Dentro das nossas limitações, com o poder do Espírito Santo. E isso só é possível na convivência, na comunhão, no relacionamento pessoal. Porque um discípulo não é aquele que faz só a vontade do Pai. Ele faz a vontade de Jesus. Mas é aquele também que está sob a autoridade de Jesus e dedica toda a sua vida a ser como Jesus é. Era isso que um discípulo buscava fazer com o rabino. Existia uma frase conhecida naquela época no sistema de educação rabínico que era o seguinte: deixa a poeira do seu rabino tomar conta de você. Deixe você ficar todo sujo, entre aspas, pela poeira do seu rabino. O que isso quer dizer? Eles andavam caminhando de um lado para o outro. Se o rabino viajava, eles viajavam atrás. Se o rabino ia para um lugar, os discípulos iam atrás. E a sandália dos pés do rabino ia levantando poeira a ponto de sujar aquelas pessoas, impregnar aquelas pessoas, é um verbo melhor que sujar, impregnar aquelas pessoas da caminhada do rabino, a ponto de você não saber mais reconhecer se aquela pessoa é apenas um discípulo ou se é o próprio rabino. Então, um discípulo é uma pessoa que dedica a sua vida a caminhar com Jesus, até o ponto da graça dele, da misericórdia dele, ter inundado e ter impregnado o nosso ser. De modo que as pessoas olhem para a gente e falem: está aqui, estou vendo um seguidor de Jesus. Estou vendo um pequeno relance do que significa estar olhando para Jesus. Discipulado é relacionamento, é compartilhar vida. Eu compartilho com você experiências que eu tive, você compartilha comigo experiências que você teve.
em que a gente aprendeu a submeter e a sujeitar o nosso eu a Jesus. Então eu queria incentivar você, quando tiver nesse id, que na verdade é o indo, no original da essência da palavra no grego é indo, enquanto vocês estiverem indo, compartilhem a vida, enquanto vocês estiverem indo, ensinem a viver. Quando a gente fala de fazer discípulo, me lembra muito a missão de educar filhos. Porque quando a gente educa filhos, a gente... Se você pudesse resumir, né, educar filhos, você está ensinando o filho a viver. Eu vejo a Belinha e a Gigi como se fossem discípulos. Até porque eu creio que discipulado a gente começa em casa. Discipulado a gente começa em casa, com aqueles que a gente divide a nossa cama, a nossa comida, o nosso coração. Discipulado a gente começa em casa. Eu vejo a Belinha e a Gigi como pequenos discípulos de Cristo. E é legal, ao mesmo tempo que é um desafio, e às vezes você tem vontade de arrancar seus cabelos, por outro, é muito enriquecedor e enriquecedora essa experiência de você fazer de pequenas criancinhas discípulos de Cristo, ensinar a viver. Outro dia, a gente tenta incentivar as duas a verbalizarem bastante. Outro dia, eu não vou citar o nome de ninguém para preservar a privacidade delas, eu não tomar um processo judicial daqui a alguns anos, mas uma delas, eu tenho uma filha de 7 e outra de quase 5. Uma delas chegou para mim e falou: papai, a minha irmã está me irritando, está me implicando, está implicando comigo. Eu não aguento mais, eu estou com vontade de bater nela, xingar ela, gritar com ela. Eu não aguento, papai. Não estou aguentando. Sentei para conversar, a Rebeca sentou para conversar. Muito bem, filhinha. Óbvio que a gente não falou com essas palavras, né? Mas você está fazendo o que Jesus ensinou a gente a fazer. Porque se você batesse, se você xingasse, se você gritasse, se você empurrasse, isso ia ser o mal. Aí eu fui conversar, eu e a Rebeca fomos conversar com outra filha. Privacidade resguardada. Filha, você fez isso? Fiz, papai. Por que, filha? Eu não sei. Eu não consigo parar de implicar com ela. Eu não consigo. Cara, eu segurei, né, para não dar um riso na hora, porque assim, tá sendo sincera. Tá sendo sincera. E ontem eu acordei, eu só dei bom dia para ela, ela foi pro lugar que a gente chama do cantinho do pensamento. Ela foi lá, me deu bom dia do nada, estava tudo bem. Ela foi e sentou no cantinho do pensamento e falou: papai, estou no cantinho do pensamento. Eu falei: por que, filha? Acabei de acordar. Né? Não, papai, porque você não viu, mas eu impliquei com a minha irmã de novo. E aí eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, fiz aquilo. Aí eu falei: nossa, filha, estou muito feliz que você foi sincera com o papai, porque o papai não viu nada e você já assumiu, não tem nem cantinho para você. Pode sair, é só ir dar um beijo na irmã, pedir desculpa e está tudo certo. Ela foi toda feliz. Esse pequeno exemplo que eu dei para vocês é isso, é ensinar a viver. O pai e uma mãe, eles são chamados a educarem os filhos em como Jesus ensinou a gente a viver. E a gente deve fazer isso, eu e você, você comigo. E a gente, de novo, a gente não faz isso aqui dentro. Aqui é um start, aqui é um pontapé inicial. A gente vai fazer isso fora. Porque a gente só faz discípulos no relacionamento. Muitas vezes é comum para mim, né? Acho que para vocês também. A gente espera um momento de mudança. A gente coloca todas as nossas expectativas num evento. Não, isso aqui quando acontecer vai transformar a minha vida. Ou um milagre pelo qual você espera muito, ou uma conquista, seja material ou imaterial, pela qual você está lutando muito. A gente deposita todas as nossas esperanças de mudança e de transformação num evento. Mas eu arriscaria dizer que em 99% das vezes as maiores transformações na nossa vida não acontecem em eventos pelos quais a gente espera. Elas vão acontecendo paulatinamente, devagarinho, no caminhar. Eu creio muito que é nos relacionamentos que as nossas principais transformações vão acontecendo e vão ocorrendo na nossa vida. Assim como acontece com uma criança vai crescendo, você não vê ela de repente, aqui ela virou adolescente, aqui ela virou uma adulta, aqui ela virou uma jovem, aqui ela...
É dia a dia. Dia a dia ela vai se transformando, dia a dia ela vai mudando, e quando você vai ver, ela já está um adulto formado. Porque é paulatino. A transformação verdadeira minha e sua, que Deus tem para você e para mim, ela ocorre quando a gente se mistura, quando a gente se relaciona um com o outro e com Deus. Não espere um momento significativo para que a mudança possa vir e as transformações possam começar a acontecer. A gente produz vida no contato de vida. Então, se tem uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui hoje na cabeça, é essa: vamos produzir vida no contato de vida. É muito bom a gente estar aqui, é necessário a gente estar aqui. Não estou falando nada diferente disso, é necessário a gente estar aqui. Mas não vamos reduzir e resumir a nossa caminhada como discípulos de Jesus a estar aqui. Porque os encontros mais significativos que Deus tem reservados para nós, eles podem começar aqui, mas eles não vão ser aprofundados aqui dentro. Aprofundados eles vão ser na nossa caminhada de vida, quando eu abrir meu coração, quando você abrir seu coração para aquelas pessoas que Deus colocar no seu caminho. Então, produzir vida no contato de vida. Volte a derramar lágrimas para pessoas que Deus tem te mostrado que você deve fazer isso. Volte a abrir seu coração. Volte a aquecer o coração de quem já está com o coração sem esperança. Ah, eu não tenho tempo. Eu reconheço, sim, eu também não tenho. Também não tenho. Acho que uma das coisas mais ricas e significativas que roubaram de nós hoje foi o tempo. Aí eu adorei quando a Apple botou aquele controle de tempo no celular. Tem lá, por aplicativo, você já viu? Eu imagino que o Android tenha também. Depois, vai lá. Perde muito tempo com isso não. Mas só vai lá e vê quanto tempo você dedicou num dia para, sei lá, ficar em qualquer aplicativo que você use mais. É um dado aterrorizante. O tanto de tempo que a gente passa olhando para uma tela. E muito se fala hoje de tela para criança. Quem é pai e mãe aqui vai saber disso. Falam assim, não, deixe seu filho longe da tela, a tela faz mal. Cara, e nós adultos? E nós adultos? Nunca, meu irmão mora fora do país, nunca que eu fazer um vídeo com meu irmão por uma tela, por mais que isso ajude a matar a saudade, nunca vai se comparar a um abraço que eu dei no meu irmão, pessoalmente, fisicamente. E aí a gente vive, né? A gente acaba misturando a correria do dia a dia e da vida nos relacionamentos também, porque a pessoa me manda um áudio, eu vou acelerar 2 vezes. Eu queria que o WhatsApp tivesse aceleração de 5 vezes para algumas pessoas, né? Que você já bota lá 5 vezes e você ouve rápido, porque assim, eu não quero perder tempo assim ouvindo que a pessoa, pô, áudio, podcast. A pessoa faz um podcast diário no seu WhatsApp. Não era muito melhor sentar e conversar? Abrir o coração? Meu convite aqui hoje é para a gente resgatar isso, a essência do discipulado como relacionamento. E para terminar, meus irmãos, num desses dias que eu estava perdendo tempo também vendo vídeo em mídia social, eu vi uma coisa que, assim, eu sei que eu sempre critico isso aqui, espero que vocês não lembrem, mas a quantidade de baboseira que tem muita informação. A última que eu ouvi, e se você compartilhou, amém, tá? Assim, não estou querendo criticar ninguém não, só estou querendo fazer a gente pensar em como a gente consome conteúdo fabricado sem pensar direito. Eu quando eu vi esse vídeo, eu falei, legal, peraí, deixa eu pensar um pouco mais aprofundado nisso. Era um cara falando o seguinte, olha, shalom, expressão hebraica bíblica, né? Que carrega consigo significados riquíssimos de um tempo de paz e prosperidade e segurança e esperança que Deus vai prover para o seu povo. Ele resumiu shalom a não ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E ele disse que se a gente conseguir no nosso dia a dia ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, a gente alcança a nossa plenitude na terra.
E aí o relacionamento dele que dava errado, quando ele descobriu que tinha coisa quebrada, que tinha coisa faltando e tinha coisa fora do lugar, ele arrumou tudo e agora não tem mais nada quebrando, mais nada faltando e não mais nada fora do lugar, e o relacionamento está um brinco, está lindo. Eu olhei aquilo, eu falei, a vida é isso mesmo? O discipulado cristão, o relacionamento que a gente é chamado a ter uns com os outros, é eu ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Meu irmão, o relacionamento, ele nasce justamente se eu chego para você, você chega para mim e fala assim, olha, isso aqui na minha vida não está legal não, está quebrado. Olha, eu tenho uma carência dentro de mim, uma falta, uma angústia que me faz carregar uma coisa que eu não sei o que preenche, está faltando sim. E fora do lugar, então, eu me sinto às vezes fora do lugar. Quem tem filho, quem tem filha, fora do lugar é a regra. Você tem que se exercitar para botar as coisas no lugar e de repente você pisca o olho e fala assim, pô, já está fora do lugar de novo. A nossa vida é a antítese do que esse cara aqui está falando e do que está sendo disseminado assim, aos quatro ventos. E aí a gente desaprendeu a compartilhar vulnerabilidades. A gente desaprendeu a compartilhar fraquezas. A gente aprendeu a ser forte e não vulnerável. A gente acaba postando oásis, a gente acaba postando maravilhas, mas a gente não anuncia o deserto que a gente está vivendo. Ninguém mais vê os nossos bastidores, eu não vejo o de vocês. É óbvio que não é para todo mundo ver o meu, nem eu ver o de todo mundo, óbvio que não é isso. Mas algumas pessoas, a gente sabe que é para a gente se relacionar um pouco mais profundo. E aí a gente acaba carregando um legado de silêncios, dores não expressadas, medos sufocados, esperanças desfeitas. E não é isso que Deus tem para você, e não é isso que Deus tem para mim. O que Deus tem para você e o que Deus tem para mim é que os nossos sonhos despedaçados sejam compartilhados, que as nossas feridas abertas sejam curadas, sejam compartilhadas, sejam tratadas. E isso a gente só faz no relacionamento. Isso a gente só faz no relacionamento. Meu convite, meus irmãos, é que a gente aprenda a desfrutar da caminhada do Cristo vivo, a estar com Jesus. Vamos resgatar no nosso dia a dia o que a gente está fazendo ou deixando de fazer que está afetando a gente a caminhar com Jesus, a estar com Jesus. Lembra que Jesus falou assim, olha, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo de amigos. Eu chamo vocês de amigos. Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu contei para você tudo o que o meu Pai está fazendo. Jesus se declarou nosso amigo, se relaciona com a gente. Não vamos resumir e reduzir o chamado que Jesus tem para você e para mim a nada menos que isso. É um chamado para a gente estar junto com Ele, para a gente caminhar com Ele, na segurança daquilo que Ele falou. No final, inclusive, de Mateus 28, quando Ele manda a gente ir, vão, enquanto vocês vão, compartilhem a vida, estejam comigo, sabendo que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Essa é a esperança que a gente tem que carregar. Essa é a esperança que a gente tem que carregar. É difícil aquilo que o Anderson falou aqui no início do louvor, né? É muito difícil. Olha, a gente está planejando para 2025 aqui um monte de coisa. Eu vou estar, quero estar, pretendo estar nesse lugar, pretendo alcançar este degrau, planejo viajar com a minha família para este lugar. E ele disse algo muito verdadeiro e muito profundo. Ele disse, a verdade é que a gente está no início do ano, a gente não sabe nem se a gente vai viver mais 5 minutos, como o Tiago disse. Como é que a gente vive diante de um cenário desse? Compartilhando a vida, dizendo o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar, e com a esperança de que Jesus vai estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Que a gente pare de fazer esse faz de conta, de que eu te conheço e você me conhece e ninguém se conhece no final. Que a gente pare de fazer esse faz de conta, de que a gente se relaciona, quando na verdade a gente só fala bom dia, boa tarde, boa noite.
E minha oração final é que a gente dedique tempo, não só a se relacionar com Jesus, a estar com Jesus, mas também a abrir os nossos olhos. Pede para Jesus abrir seus olhos, o seu coração. Jesus, me mostra as pessoas com as quais você quer que eu aprofunde relacionamentos e caminhadas e jornadas de vida e compartilhar de vida e de experiências em 2025. O ano está começando. Vamos tentar mudar isso. Vamos tentar caminhar junto. Vamos tentar aprofundar laços, criar vínculos, com a certeza de que Jesus não vai deixar a gente sozinho um dia sequer. E aí em 2025, quando virar 2026, que a gente possa olhar para trás e dizer, olha, eu tornei próximo aquele distante ao meu lado. Porque hoje a gente acaba tendo muitas pessoas próximas que estão distantes ao nosso lado. Elas estão distantes. Mas eu quero fazer próximo essas pessoas. Eu quero me tornar próximo dessas pessoas. Discipulado é relacionamento, não é conjunto de informação. Vamos parar de celebrar a distância, vamos parar de celebrar aquilo que nos separa, como se nada estivesse separando. Esse é o meu convite para mim e para você nessa manhã, que a gente caminhe na certeza de que Jesus veio nos unir a Ele e uns aos outros. Amém? E um convite final aqui que eu queria fazer. Se por acaso você está aqui nessa manhã e você tem dúvidas se você é discípulo de Jesus, se você não é discípulo de Jesus, se você é amigo do Cristo, se você ainda não é amigo do Cristo, eu só queria deixar registrado para você. Tira essa dúvida do seu coração. O meu convite para você é só um. Começa a caminhar com Jesus. Vai. Joga a rede. Chamando Ele está. Te chamando Ele está. Não se preocupa com o resto, com a bagagem, com o jugo. Abre lá a Bíblia em João. Você tem qualquer tipo de dúvida? Ah, eu não sei, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu não sou amigo de Jesus, eu não sei, eu venho aqui mais por obrigação, eu venho aqui mais pela minha família, eu venho aqui para agradar meu marido, meu cônjuge, meu pai, minha mãe. Que 2025 seja diferente isso na sua vida. Começa a ler, abre lá João e lê João. Só você e Deus. E deixa Jesus trabalhar no seu coração. Conversa você com Jesus, conversa sobre suas angústias, sobre seus medos, com Jesus. E com alguém também que Deus te indicar. Conversa, Jesus, eu não sei se eu sou seu amigo, eu não sei se eu sou seu discípulo. Isso já é oração, meus irmãos. Isso já é caminhada, isso já é jornada. E você vai ver a mudança e a transformação paulatina que Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, a gente te agradece porque o teu chamado é para todos. A gente te agradece porque o teu chamado não é só para aqueles que se destacam, não é só para os melhores dos melhores. O teu chamado não é para aqueles que memorizam as tuas escrituras ou para aqueles que a sociedade diz que são os melhores ou com as melhores performances. A gente te agradece, Pai, porque o Senhor nos chama no meio da nossa insignificância, o Senhor nos chama no meio da nossa confusão, no meio da nossa dúvida. O Senhor nos chama para caminhar contigo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Ensina a gente a ser teu discípulo, ensina a gente a caminhar contigo, ensina a gente a se relacionar com os nossos irmãos. Mostra, Pai, a cada um aqui as pessoas com as quais a gente deve aprofundar relacionamentos. Mostra a cada um aqui, Pai, as pessoas com as quais a gente deve abrir o nosso coração. Eu te peço que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor traga à memória, não apenas, Senhor, aquilo que pode dar esperança, mas que o Senhor traga à memória de cada um aqui também os irmãos que o Senhor já tem colocado na nossa caminhada, para que a gente possa aprofundar relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, não deixe a gente ter uma igreja que cresce, não deixe a gente ter uma igreja nova, bonita, num lugar novo, sem que os corações sejam feitos novos, sem que relações sejam reinauguradas, Pai, sem que vínculos novos sejam formados. Em nome de Jesus, a gente ajuda a gente a caminhar junto, a crescer junto, para a honra e glória do seu nome. E Pai, se tem alguém aqui que está ouvindo essa mensagem, seja em casa ou aqui nessa igreja, que ainda tem dúvidas, Pai, do teu chamado, se o Senhor é um amigo dela ou não,
Eu te peço, em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor mova o coração dessa pessoa e convide ela a sair do barco, a largar as redes e a caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, que 2025 seja um ano de renovo, de mudança, de transformação e de nova vida na vida que a gente tem. Em nome de Jesus. Amém.